assim, aí nesse jogo, e eu, pá, daqui a pouco uma falta eu bati, gol no meio do campo. E o Enio chega, aviãozinho, vai Gatão! Vai Gatão! O Edivan, acho que era Edivan, o nome dele, jogava de zagueiro. Tinha 2 campos, cara, no Estrela da Saúde. Um aqui que a gente jogava e um do lado, aí apitaram lá. 2 campos, um lá embaixo, e um em cima. Aí o juizão apitou lá. Aí o cara cruzou a bola, o nosso zagueiro. Pelas atitudes dele, as entrevistas dele, eu sempre observei no Cafu que, como ele dá entrevista, postura, né? Como é a postura dele com a família. É um capitão, né? E você sabe que hoje na minha vida, como casado com a minha família, tem coisas que eu faço com a minha família que eu aprendi que vem do Cafu fazer. Fala, rapaziada, beleza? Como vocês estão? Começando aqui mais um programa de primeira pra vocês. Hoje a gente tem um convidado especial, como não podia ser diferente. Um cara que é da casa, a gente tá muito feliz em conseguir trazê-lo aqui. Foi difícil, não foi fácil. O homem tem compromisso, viu? Olha, nunca vi igual. Mais ou menos, né? Mas é um cara do nosso convívio, da casa. É um cara que a gente convive desde a infância, super humilde, super legal, vocês vão gostar. Mas antes de chamar esse convidado e antes de chamar a minha mesa, dê um like no vídeo e se inscreva no canal, beleza? É muito importante pra nós essa sua colaboração pra gente poder trazer mais conteúdo e mais gente legal aqui no programa. Agora eu vou chamar a minha mesa, os caras que vão entrevistar esse monstro sagrado. E aí, Márcio, como você tá? Tudo bem, só alegria, vamos bem aí. E vamos ver se essa fera aí vai se livrar da nossa marcação cerrada, né? Vamos ver, né? Sempre se livrou aí, vamos ver agora, né? Na lateral é mais fácil. Mais fácil na lateral, né? E aí, Barriga, como você tá? Só alegria, agradecer primeiramente a Deus, né? Pela oportunidade de a gente estar se reunindo aqui com os amigos. É isso aí. E agradecer ao nosso convidado aí. E só alegria, é um cara do bem, um cara que vai agregar muito aí, um cara que faz muito pelo esporte aí e pela nossa comunidade também. É isso aí. E esse nosso convidado, ele é ex-jogador profissional de futebol, ele é um cara que hoje ele é personal trainer, ele dá aula em academia, ele é preparador físico, ele é multifacetas. E esse programa, ele vem em colaboração com o Bet Nacional, o Bet dos Brasileiros. Se você quiser apostar, tem o link aqui na nossa bio, você pode apostar aí, beleza? Faz uma fezinha que vai dar bom pra todo mundo. Eu já fiz a minha hoje. Não posso dizer quem eu apostei. Mas nós estamos aqui com Emerson Cunha. Prazer. Muito obrigado, Mel, por você estar aqui. Cara, primeiramente, bom dia. Ou já quase boa tarde, né? Prazer estar com vocês. Primeiramente, por fazer parte da história de vocês também. Vocês fazem parte da minha, né? Isso que é legal. E desejar o parabéns desde já pelo programa. Isso aqui é espetacular que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Obrigado. Pela comunidade do esporte, pelos atletas não profissionais e profissionais, né? Esses dias, quando eu fui convidado ao programa de vocês, me veio uma frase, né? E aí eu lembrei dessa frase, eu fiquei pensando até hoje. O atleta que não venceu, mas venceu. Existem atletas que não venceu como atleta profissional, mas venceu de alguma forma com a história de vida dele no esporte. E aí eu relaciono a minha vida muito com isso. Eu joguei futebol profissional durante um tempo, não segui carreira totalmente, né, até 37, 40 anos, mas eu segui a carreira no esporte. E eu sei que de alguma forma a gente tem uma importância na vida do outro, né? Com a nossa história, com a nossa vivência. Verdade. E é isso que eu carrego. Tá até certo. Hoje. É isso aí, Memel. Já deu pra vocês ter uma noção da fera aí, né? Fala bem pra caramba. Professor, né? Mas, ô Emerson, onde você nasceu? Você nasceu na periferia de São Paulo? Nasceu no Rosana mesmo? Qual foi sua Você jogava muita bola na rua? Como foi sua infância? Cara, eu nasci em São Paulo, capital, né? Família do meu pai são da Bahia, a família da minha mãe são mineiros, mas eu nasci em São Paulo. Eu sou de 1981, completei 42 anos agora. Parabéns. Dia 1º. É isso aí. Essa semana. E a minha vivência no esporte, cara, eu costumo dizer que eu fui privilegiado, né? Porque essa geração de hoje, a gente também não pode julgar, é outra, né? Eles têm outras vivências. É a geração da tecnologia. Eles não jogam muita bola na rua, né? E nós pudemos fazer isso. Eu joguei
Joguei 3 dentro, 3 fora. Muita gente não sabe o que é 3 dentro, 3 fora. Não. Se for falar pra molecada de hoje, eles não sabem. Linha. 3 dentro, 3 fora. Rebatida, linha, rebatida. É isso aí. Golzinho 2 contra 2. Hoje se fala no futebol profissional, tem um jogo reduzido, né? Nós já fazíamos isso, hein? Jogo reduzido eu fazia com 8, 9 anos de idade na rua, 2 contra 2, 3 contra 3. É isso mesmo. Né? E você trabalhava um fundamento do futebol, bater na bola de chapa, num 3 dentro, 3 fora, a bola quicou, bate de novo. É isso aí. E hoje o futebol tá pecando muito nisso, né? Tem muito atleta profissional que não sabe bater na bola. Fundamento, lateral principalmente. Fundamento básico, cara. Cara ganhando bem. Vou dar exemplo aí, o cara é lateral direito, ele não sabe o tempo de tem que bater cruzado ou tem que dar mais um tapa no fundo na bola pra cruzar. É isso aí. Isso é triste, mas isso é fruto do capitalismo, das vivências de hoje, né? Hoje o atleta de futebol, ele aprende a jogar numa escolinha de futebol, ele não aprende a jogar na rua. Ele não aprende a jogar na várzea. Esse é o detalhe. Com isso que você falou, você não acha que tá queimando muita etapa? Por exemplo, o jogador ele não faz toda a categoria de base. Tipo assim, ele não faz o sub... Hoje é sub, antigamente era mirim, pré-mirim e tal. Mas você acha que, tipo assim, com 15 anos ele já tem que estar dando um resultado de ser campeão das competições. Do Campeonato Paulista, do Copa Votorantim. Você não acha que tá faltando ele chegar até 18 anos de idade, completar todo o ciclo da base para poder chegar no profissional? Eu acho que assim, não é só no esporte não, hein? É na vida, se estão quebrando etapas. Tá faltando base em todos os sentidos, no esporte, na vida familiar. E o esporte reflete muito. Você pega hoje, quantos jogadores no Brasil que despontam, no Campeonato Brasileiro Paulista, que fica mais de um ano no clube? Não fica, porque você se forma o jogador, você trabalha produto para vender. Você não trabalha o produto... Virou negócio, né? Virou negócio. O Hendrick, ele tá sendo trabalhado para ser vendido, não tá sendo trabalhado para ficar no Brasil. Sim. Tá, Mas alegria ao torcedor do Palmeiras. E a gente vai falar que ele é um jogador formado? Ele não é. Só que assim, o Palmeiras quer ganhar dinheiro em cima dele, e ponto. E ele vai ganhar, a família dele vai ganhar e as empresas atrás vão ganhar. Voltando pra base, cara, hoje as escolinhas de futebol têm uma importância, Você teve essa importância, a base teve essa importância pra você lá atrás. Cara, a base... Quando você começou assim, né, que nem você falou, no 3D3 fora, no jogo de linha. E assim, quando você começou a jogar em time mesmo? É assim, ó, a base, Márcio, pra mim ela começa, você vai no campinho ali, você tem uma escolinha, um projeto social, que tem ali 50 crianças, eu treinei assim. Você faz uma filinha indiana igual antes, você fica 15 minutos trabalhando só aquecimento, coordenação motora, isso já é uma base. Sim. Porque sem coordenação motora, você não faz o movimento, o gesto motor, que é o quê? A mecânica do chute, do passe, do domínio. Hoje, um menino de 8, 9 anos, ele não começa com essa mecânica. Ele vai na escolinha, ele faz 10 chutes no gol, já treinou chute a gol. Isso não é treinar chute a gol. E aí, sábado, ele vai pro joguinho. O pai dele, a mãe dele vai ver. Isso não é base. Não tô criticando as escolinhas, tá? Só tô falando que o sistema, ele mudou. Antigamente era o quê? A base era o quê? O menino ele jogava ali na escolinha, em projeto social, trabalhava muito, muito fundamento. Depois tinha ali os times de várzea. Eu com 16 anos eu joguei no melhor time da várzea. Qual que é o nome dele? Aqui da região, Saju. Eu joguei nos melhores times, eu tinha 16 anos, foi o primeiro time que eu joguei. Por que eles me deram a oportunidade? Porque eles me viram treinar na própria escolinha que tinha, no campo do Inocop. Eu treinava, o Babu treinava, outros atletas que viraram atletas profissionais treinavam. E aí dali, a mesma escolinha tinha um time principal, com cara de 28, 30 anos, e engajando a gente. Isso foi me dando base. E a base é o quê? Treinar, jogar, torcida. Torcida aqui, que é a base física, técnica e mental, né? Psicológica, né? E quando você falou que fez a sua base na rua e tal, quem foi o primeiro cara que pegou e falou, pô, esse neguinho tem condições, vamos levar ele pra escolinha, pra depois pegar e até colocar você no Saju, onde você acabou de citar aí, pra você pegar e alavancar no mundo do futebol? Cara, vocês não vão acreditar.
Eu comecei a fazer escolinha na escolinha do Saju, com o Aloísio, com o Paulinho, né? O Aloísio que eu falo é o linguista, né? O Aloísio. Treinei com linguista também. Linguista tem uma importância, cara, de como pai na minha vida. Foi um cara que me deu muitos conselhos. E é um cara que eu carrego no meu coração. Na minha vida também. Viu? O linguista é espetacular. E assim, foi um cara que me ajudou muito a treinar, faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo. E tem um cara que ninguém imagina, que foi o Juari. O Juari, conheço. O Juari do Morro? Juari? O Juari. Oh, caramba. Eu comecei a treinar na escolinha do Saju e depois de uns 6 meses, 7 meses de treino, olha a importância da base. 6, 7 meses de treino, eu comecei a melhorar a parte física, a parte técnica. Aí eu desci pra fazer uma brincadeira no campo do Rosana, pro time do Jardim Rosana do Neizinho. Sim. Os caras falaram, ó, esse menino aí é bom jogador. E outra, é o seguinte, estão colocando ele de atacante, mas aí o Juari falou, ele vai bem pelo lado direito e pelas pontas. Põe ele de lateral direito. Foi aí que foi veio o Juari. start. Aí eu joguei aquele jogo, me Foi dei bem. Falei, opa, vou ficar na lateral. Aí comecei a trabalhar, voltei na escolinha e comecei a trabalhar de lateral direito. Fui desenvolvendo. Então, foi se criando uma base, né? Eu com 16, 17 anos. Você Ué, era gente. bem disciplinado? Tinha disciplina? Ou era tipo assim, você fazia devagar as coisas, não prestava muita atenção? Ou você era bem disciplinado ali? Cara, Márcio, eu costumo dizer que muita gente treinou. Principalmente aqui no Rosana. Mas poucos treinou igual eu treinei. Ô, Hermes, Eu costumo dizer isso. Porque o esporte ou na vida, qualquer coisa que você for fazer, cara, se você não tiver disciplina, você não chega. Não tem como. Não tem como. A vida é isso. Verdade, tem razão. Você cresceu ouvindo que seu pai era um craque, certo? Todos nós crescemos ouvindo que o seu pai era... O pai dele é o Nego, o Olívio. Também jogou muito futebol, jogou na Portuguesa, jogou no Itaquá, junto com o Capitão Cafu, com o Gilmar, com outros craques. E ele era realmente um camisa 10 nato, um craque. E a gente aqui no Rosana sempre cresceu ouvindo que ele era ao concurso, né? E por acaso o Hermes é... Por acaso não, né? Mas o Hermes é filho Deus quis, né? Deus quis que o Hermes fosse filho do Nego. E isso aí gerou uma pressão não só nele, eu acho que como em mim também, no Luiz, em outros jogadores da família. O que acontece? Você cresceu ouvindo que seu pai era um craque. Isso aí te estimulou ou te deu mais pressão? Cara, pra falar a verdade, eu acho que foi uma das coisas que me prejudicou muito. Sim. Não é culpa do meu pai, nunca foi, mas é assim, você automaticamente, quando você começa a treinar, igual eu treinei com uma base, comecei a treinar na escolinha, aí eu comecei a ir pros clubes fazer teste, fazer avaliação. Cara, os primeiros 3 clubes que eu fazia avaliação, eu estava muito preparado, fisicamente. Mentalmente, eu estava péssimo. Só que eu descobri lá. Por que eu descobri lá? Porque eu ia com uma pressão assim. Cara, meu pai tentou jogar. Cara, eu tenho que ajudar minha mãe. Cara, eu tenho que mudar de vida. Cara, meu pai não foi jogador. Eu quero ajudar minha família, quero dar uma casa pra minha mãe. Isso, cara, é uma pressão. Só sabe quem vive. É isso aí. Então, por exemplo, jogadas que eu fazia aqui na região, que pra mim era natural, eu não conseguia desenvolver em alguns clubes. Que eu fiz teste. Os 3 primeiros, os 4 primeiros. Tinha clube que eu ia cruzar, a bola batia no calcanhar, cara. E quando seu pai ia te ver, era pior? Muito pior. Muito pior. Porque assim, você está preparado fisicamente, a parte técnica é importante, mas a parte mental é importantíssima. E antes a gente, falar de você, não existia empresário, não existia essa parte psicológica que hoje se trabalha no garoto, né? Era você por você mesmo, né? Não, e os próprios treinadores antes, né? Os treinadores de antes não tinham esse preparo. Os Isso. treinadores de antes, você errava uma jogada, o cara, seu burro! O Enio fazia o quê? jumento! O que o Enio fazia com a gente? Ô, pelo amor de Deus, não faz isso não. O que você veio fazer aqui? Xingava a mãe e o caramba. Só que eu vou falar... Veio tomar um Danone? Vai trabalhar, Só você que veio eu- tomar todinho. Só que é o seguinte, né?
Você vê o cara igual o Enio, ele usava o que ele tinha. Isso. Sim, sim. E foi importante pra gente também. E foi um cara importantíssimo, cara, na minha vida. Tenho contato com ele até hoje. Também. Faz parte da minha formação hoje como homem, não é como um atleta. E ele sabe muito de futebol. Demais. Demais. né? Demais. Um abraço pro Enio aí. Tá lá no Imbu, acho, né? Abraço, Deve estar no Enio, Imbu ainda, o Enio. Mestre Um abraço, Enio, Enio, mestre Enio. Cabeção. Me, Cabeção, me chamava Sinésio de Rocha. lagartixa. Lagartixa, Sinésio Rocha. E ali no Sinésio revelou muito jogador, né? Já que a gente falou do Enio. Fernando Baiano, que jogou no Corinthians. Eu joguei com o Foi pra Fernando Europa. Baiano, eu cheguei a jogar com o Fernando Baiano, cheguei a jogar com o Renato Abreu. Eu era 2, 3 anos mais novo, mas assim, o Enio me colocava pra jogar com eles. Que eu tinha um pouco de qualidade ali, o Enio falava, Emerson, vamos jogar com os mais Ali velhos você lá. já jogava de lateral, no caso. Eu jogava lá de meia direita. De meia Meia direita. direita. Meia direita. E voltando- Desenvolvi um pouquinho. E voltando... Eu joguei na categoria de baixo da sua e a gente ia no mesmo ônibus, O né? Danilo jogava antes. Eu jogava antes, a gente ia no mesmo ônibus, daí ia com as feras lá, os caras tirando sarro da gente que era mais novo, né? E Mas voltando peguei pra essa sua época do infância... Fernando também, dos caras E também. voltando um pouco pra infância do Memel, você teve uma passagem pelo futsal também, né? Cara, o futsal, ó, foi legal você lembrar disso. Futsal foi uma base muito importante pra mim também. Isso faz parte da base também, né? Antigamente os jogadores, eles começavam no futsal e migravam pro futebol de campo. O que o futsal faz? Eu iniciei o futsal com 8 para 9 anos, joguei até os 12, 13 anos. O que o futsal trabalha, cara? Ele trabalha passe, ele trabalha raciocínio rápido, ele trabalha a noção de marcação, de espaço. Você leva isso pro campo, cara, é espetacular. Eu acho que o trabalho reduzido que faz hoje no campo, o salão É o futsal. trata Hoje- bem isso, é. disso aí. Qual time que você atuou no futsal? Então, na infância. eu atuei no Taboão da Serra, né? Foi o seu primeiro time? Foi meu primeiro. Que é o Gats, né? Na verdade, não foi meu primeiro time, né? O primeiro time que eu joguei foi a Juacres. A Joacres, do Dora. Foi a Juacres. Joguei ali um ano. Depois eu fui pro Esporte Clube Taboão da Serra. O Clube Atlético Taboão da Serra, que é o CATS. Aí joguei lá 3 anos. Foi uma base muito importante pra mim. E você jogou com algumas feras lá no CATS? Joguei com o Ivo, que foi 2 vezes tênis de ouro. O Ivo era fenômeno. Acho que foi o melhor jogador que eu joguei de futsal. Joguei com o Júnior, joguei com o Alan, Renato. o Renato, joguei com o Caio, que depois jogou no Corinthians Isso. futsal. Joguei com os fera lá. E tive um treinador fera que hoje é coordenador de esportes do São Paulo, né? De futsal lá, da parte de futsal mesmo, que é o Alexandre Gaspar. Que hoje tá no São Paulo, já tá há uns 15 anos no São Paulo lá. Conheço. No CATS o Alexandre foi meu treinador também. O Alexandre, espetacular. E o Alexandre é o seguinte, né? Você vê que todo mundo faz parte da nossa história, da nossa base, né? O Alexandre, ele foi um cara que, queira ou não queira, me induziu e me fez querer estudar educação física. Porque quando ele estava estudando educação física, ele era treinador do CATS, futsal, e ele pegava eu e o Ivo e levava a gente para viajar. Eu, ele, a esposa dele, que é esposa hoje, mas era noiva na época, para os torneios entre faculdades. Ele era treinador. Legal. E isso foi dando uma base pra gente. Opa, eu quero isso, eu quero isso. Se eu não, de repente não virar jogador de futebol, eu quero isso. Sim. Você vê como as pessoas têm importância na nossa base também, né? Nessa época você era mirim, né? Eu era mirim, Mirim, É porque isso eu me mesmo. lembro que eu era pré-mirim e você já tava lá, você tava lá também na mesma época. Você jogava com o Jorginho também jogou lá. Jorginho. Jorginho jogou lá também. A gente ia junto treinar. E eu era pré-mirim e você era mirim, né? Jorginho. Era isso A mesmo. gente ia junto. A gente ia andando, né? A gente ia andando do Jardim Rosana Até até o lá, né? Marabá, dava quase 1 hora e dando risada, brincando. Aí hoje eu vejo a molecada de hoje, cara. Pô, o pai, a mãe pede pra ir buscar um pãozinho na padaria, Não cara. pode. Tá cansado. Lavar uma louça. Pô, Não Ô, pode. Emerson, na escola você jogou você jogou a Copa da NAP? joguei a Copa da NAP e ganhei a camisa. Que é a camisa de melhor jogador do jogo, né? Me lembro disso aí. É que a camisa, assim, Deteriorou. deteriorou Ah. com o tempo. Tinha 14. Já tá com 42? Eu tinha 14 pra A 15 camisa anos. uma hora dessa já era. Senão eu ia trazer a camisa pra vocês verem. E nossas mães sempre colocou Cândida pra lavar as roupas, não sei o que Eu acho que acontece. foi numa dessas aí que subiu minhas camisas. Ou a minha mãe colocou em algum bazar, que ela gosta de fazer bazar. Ela colocou em algum bazar pra vender, eu nem vi. Tava escrito bom de bola, bom na escola. Eu ganhei jogando contra o Colégio Rio Branco, no estádio do Pacaembu. Foi 4-3 o jogo pros caras. Pro colégio eu fiz 3 gols e ganhei a camisa. Mas você tava na meia direita, né?
Tava a gente fala no futsal ali na Ala. ala. Na ala. Na ala. Não. Passava chutando, fiz 3 gols. Chuta muito, né? Fiz Ganhou 3 a gols, camisa. ganhei a camisa. Ganhou a camisa. E Danone, né? Você ganhava Danone, né? Ganhei Você o tablete de Danone. Tablete de Danone, era mesmo. Copa da NAP dava isso, mano. Quando você era mais jovem e tal, na época que você tá falando, você chegou a jogar a Copa Topper ou não? Futsal, eu joguei o campeonato mais, que a gente fala, mais visto, que era transmitido pela Rádio Jovem Pan, né? Que hoje, até pouco tempo atrás, era a Copa Nabisco. Mudou de Copa da NAP para Copa Nabisco. Eu joguei de mais importância esse e também alguns campeonatos pelo Tá Bom, né? Campeonato Metropolitano, fui vice-campeão. Estadual. Pré-Mirim, estadual, Mirim, fui vice-campeão. Fui campeão de uma Copa no Jabaquara uma vez. Cara, nós fizemos mais de 100 gols em 7 jogos. Nosso time era muito bom. Mas pegaram o Categoria deficiente, Mirim. né? Cara, pior Jogaram ACD? Como é que funciona? não é, sabe aqueles campeonatos que os caras montam na vila e chamam um time? Sim. Assim. Só que os caras não imaginam que é um time. E o time era um time que Bem preparado jogava e outros treinava. campeonatos. Os caras não imaginavam. Chegou lá, primeiro jogo, 10-1. Segundo jogo, 17-2. Não, mas Você lembra? vocês jogavam muito bem, pô. Vocês tinham uma base ali, Jorginho, você, tinha tanto o Danilo, o Peu. Justamente. Você lembra que você montou um time na escola aí e eu fui jogar, que a gente foi jogar lá no Campo Limpo? Que nós tava perdendo o jogo, sobrou uma bola, eu meti um gol de bicicleta no último minuto. Eu lembro. Puta que quase eu morro aqui. Mas Eu lembro. Ó, Falei, cara, o gol que o Danilo fez, Maluco, meu Deus. no mas último então- minuto nós perdendo um jogo, eu virei uma bike. Do nada. Mas você sabe Salão, que isso, mano. mas você sabe que isso que o Danilo tá Loucura. falando? Machucou as costas, nada? Não, era aquele garoto, cara. 15 anos, 16 anos, Então, vai machucar o quê? ó, Não, então, não ó. machuca. Não tem como. Ó, Emerson, é melhor você ir embora e entrevista o Danilo, que ele tá Não, falando a não, história mas dele. você sabe- A mas história eu- dele como jogador? Não, então mas, é mais fácil mas você entrevistar sabe ele. que ele tá falando que é legal? Eu gosto de resgatar algumas coisas assim. Ele já era treinador naquela época, pra você ver, mano. Mas você sabe que é legal? O Danilo, ele tá resgatando uma coisa que não tem futebol hoje, é a essência. O espontâneo. Cara, no futebol hoje, estão tirando a espontaneidade dos atletas. Ele não pode fazer o que ele O cara quer. não pode. O treinador, ele chega... De poda, né, Emerson? Cara, é a mesma coisa de você falar para um filho, ó, não faz isso, não faz isso, não faz isso. É diferente de você falar assim, você não pode fazer isso agora, por isso. Talvez você possa fazer depois. Tem outra tonalidade. E hoje o futebol tá ficando chato por causa disso. Sabe com quem que aconteceu isso? No profissional mesmo. Eu achei que ia dar super certo, que ele entrava bem nos jogos, mas ele levou a essência do futebol. O Leão mesmo, eu achei que ele até queimou o Falcão do futsal por causa disso. Pô, o Falcão jogou bem no São Paulo. Jogou bem, pô. Então, ele entrava muito bem, Claro. ou a parte física é diferente, dele entrava muito bem. Na Só verdade- que o Leão falou que ele tentou dar uma bicicleta num treino de fora da área. Então, Mas se o Leão tivesse conversado com ele, não é o momento, tal, você não pode fazer isso, que aqui é diferente do futsal. Mas eu e acho tal. que começou ali nessa situação que você tá falando, começou em cima do quê? Ele foi contratado sem um aval do Leão, então acho que por isso o Leão ele falou, pô, eu não vou deixar jogar. criou essa birra. Acho que foi por isso. Não, Não, foi mas nem pode questão ser. de futebol Era meio jogado, que né? jogador Não. de presidente, né? Isso, Mas se é fosse meio assim, você nem colocaria pra jogar. E ele colocava Atuou, o né? Falcão pra jogar. E ele entrou bem nos jogos. É, Ele pode entrava ser, bem. Aí vem a questão pessoal, porque o futebol tem uma coisa assim que quem tá fora não entende, principalmente torcedor leigo. Por que fulano joga? Por que fulano não entra? Não é porque fulano não é bom. Que às vezes o treinador não gosta dele. Acontece Não alguma gosta da política. pessoa do cara, gosta do futebol do cara, mas não gosta do cara. Pessoal do cara. Hoje em Fazer o quê? dia o futebol tá movido muito a dinheiro também. Isso chegou a acontecer com Empresário, você mesmo? treinador. Tipo de você chegar num clube e de repente por causa de um treinador não gostar assim da sua maneira, Cara, alguma coisa. aconteceu 2 ou 3 vezes. Eu não vou citar nomes de clube grande, hein? Eu tava num clube grande uma vez, fazendo uma avaliação. Inclusive eu fui bem nesse clube, fiz gol no treino. Não tinha como eu não passar, não tinha como. E eu lembro que um dia eu cheguei pra me trocar, no clube em avaliação ainda, eu coloquei a camisa, o short, chegou o massagista e falou assim, ó, tira a roupa aí, por favor, que o outro menino que já é do grupo, ele tá chegando e tem que se trocar. Eu Putz. tirei a roupa, dei pro rapaz e fiquei olhando pra cara do massagista, de cueca.
Ele meio que ficou sem graça e falou, vou lá buscar uma roupa do profissional pra você, tá bom? Esse dia foi o meu melhor treino. Porque é o seguinte, eu nunca me desmotivei por causa do outro, cara. Isso é bom. Eu falei, eu vou mostrar pra mim o quanto eu posso, entendeu? E assim, porque o que acontece? Primeiro, eu sou negro. O fato de você ser negro, você já, dentro de você, algumas coisas já é difícil. Pelo preconceito, por você ser negro, às vezes por você ser da periferia. E se você baixar a cabeça, cara, você entra em depressão, você se mata. E na época você era um garoto? Era um garoto. Era um na garoto, época, eu né? tinha 17 para 18 anos. Isso entendeu? aí já poderia ter mexido com um pouco o seu psicológico, né? Você entendeu? Eu treinei, fui bem, fiz gol nesse treino aí. Fui bem demais. Depois acabei não ficando lá no clube por outras questões, política e tal. Mas. Quem te inspirou, Memel? Cara, Qual foi o cara que você bateu o olho assim e falou... Porque todo jogador tem um ídolo, né? Toda criança tem um ídolo, né? Meu ídolo sempre foi o Cafu, cara. Não pelo fato do meu pai ter jogado com ele, não pelo fato do meu pai ser amigo dele. Não. A partir do momento que eu comecei a jogar de lateral, falei, cara, eu olhei pro cara. Falei, meu, olha a história desse cara. Pela história dele, pela dedicação? Não é pelo futebol dele. Pelas atitudes dele. As entrevistas dele. Eu sempre observei no Cafu que, como ele dá entrevista, Postura, né? como é a postura dele com a É família. um capitão, né? E você sabe que hoje, na minha vida, como casado com a minha família, tem coisas que eu faço com a minha família que eu aprendi vendo o Cafu fazer. Isso é importante. E né? até pelo fato de eu conviver com a família dele uma época, né? Teve uma época Isso que aí eu a morei, gente vai... eu morei vai lá, esmiuçar você mais sabe, né? Com o pessoal dele lá. E foi outra base, né, cara? Convida o Cafu pra Eu vir aí. tive. Olha lá pra câmera lá. Falou, Cafu. Tem que Cafu. convidar o homem. Vem conversar com a gente, Cafu. A gente Por precisa favor, de né? você aqui. Por favor. Cafu, vem, bebê. Qual time que você mais gostou de jogar no Amador? Cara, no Amador... Qual time que você falou, puta, que timaço, velho. Esse Eu aqui. joguei muito time bom, vou falar pra você. Eu joguei, ó... Eu acho que o do Enio lá era bom, hein? O Fernando Baiano fazia 5 gols por jogo. Mas você fala... Ah, o Fernando Baiano, ele chegou o momento do Fernando Baiano que eu vi ele jogar na várzea, que eu falei, esse rapaz, a várzea tá expulsando ele pra jogar no profissional. O Fernando, o jogo que ele se decretou ir pro Corinthians fazer a avaliação, eu tava. Era a quarta de final da Copa São Paulo, Amador, que tem a Copa São Paulo Júnior. Eu joguei Amador também. Nós estávamos jogando eu, Renato Abreu, olha o nosso time. Eu, Renato Abreu, Fernando Baiano, Soboia, que era o irmão do Embudo, que jogou no Corinthians. Cara, só tinha monstro no time. E daquele time lá, 8 virou jogador profissional. E nós jogamos contra o Corinthians em Pirituba, num campo lá, num terrão lá. Foi 7-1 pro Corinthians. O Jorginho jogava nesse time também, não? Jogava. Jogava. Foi 7-1 esse jogo pro Corinthians. Quantos o Fernando fez? O Fernando fez um do meio do campo. Foi 7-1. O Corinthians pegou, levou ele pra fazer a avaliação. Ele fez os 3, 4 primeiros testes, fez gols. Ficou lá. E aí foi artilheiro em todas as categorias e foi. E o Campeão- Renato Abreu campeão depois foi brasileiro. pro... Aí o Renato Abreu foi pra Santa Catarina, né? E Ali ele já desenvolveu. jogava de E depois volante, ele o ficou Renato no- Abreu, É. ou ele já jogava mais na frente, de meia, Fernando? mais avançado? Renato Abreu. O Renato O Abreu. Renato Abreu sempre jogou de meio atacante, né? Meio Sempre, esquerdo, sempre né? chutou muito. Como batia bem na bola, hein? Sempre chutou Meu muito. Deus do céu. É outro que tá convidado, pelo amor de Deus. Ô, Já ô. que é da região, né? Vamos convidar todo mundo que é da Inclusive, região. Inclusive eu treinei com o Renato Abreu no Clube Náutico Marcílio Dias em 1999, né? Cara, eu também, outra coisa que eu agradeço a Deus, as vivências que eu tive. Porque o esporte, ele te traz muito traumas. Mas o esporte, ele te traz muita vivência, muita coisa boa. Eu tenho mais coisas boas pra contar, graças a Deus, do esporte. E educação e tudo, né? Cara, o que eu sou hoje eu agradeço ao esporte, cara. Eu não estar lá envolvido nas drogas, eu não desviar a cabeça pra outras coisas. Foi o esporte que me deu essa base. Principalmente o futebol, né? Principalmente futebol. Porque pro pobre é o futebol que é a raiz mesmo, né? É, Porque é o nós não que- tem muito acesso a nada, né? É, hoje no Brasil, né, sempre foi, né, o esporte principal, né? Na verdade, assim. Principalmente da periferia, o o governo- futebol ali, ele é O governo tinha que se mexer um pouco mais para trazer um pouco mais de cultura e lazer para a população pobre. Isso aí a gente bate na tecla desde 1500.
Só que não vai trazer. De 100% eles dão 5% pra gente e a gente tá pensando que tá tudo bom, mas não tá. Pô, para você ir num teatro, você tem que ir lá na Avenida Paulista. Sabe quanto que é a condução pra uma mãe que tem 3 filhos levar os filhos lá na Avenida Paulista? Daí o pessoal fala, mas lá é de graça, dá pra todo mundo ir. O cara gasta 40, 50 reais pra se deslocar até a Avenida Paulista e voltar. E o lanche das crianças. Vai passar o dia na rua. Pra quem paga aluguel? É fácil falar que é de graça, mas e a locomoção? Tem que trazer a cultura aqui. Justamente. Pra gente aqui. Concordo. Não é lá, não. O Racionais já dizia, né, que a gente tá pelo menos 100 vezes atrasado, né? E o governo quer isso, infelizmente, né? Infelizmente. Vou ter que dar uma cortada aí no nosso assunto pra falar do nosso outro patrocinador. Se você quiser encontrar com seus amigos, tomar aquele chopinho gelado, vai no Bar e Restaurante Encontro, beleza? O Alex tá lá te esperando pra te atender. Só alegria. Ali você vai se sentir num ambiente muito agradável, com samba da hora, com um chopp bem geladinho, com aquela feijuca maravilhosa, beleza? Bar e Restaurante Encontro. O endereço vai estar aqui, nossa diretora vai colocar, e é só alegria. Pode colar lá que não dá erro, beleza? E, Memel, tem uma pessoa que você fala assim, essa daqui foi primordial pra me ter virado profissional de futebol. Uma pessoa... Cara, eu posso até ser injusto, né? Sim. Mas uma pessoa, cara... Eu acho que o Aloysio, né? Eu acho não, tenho certeza. Eu vou falar de duas pessoas, cara. Pra mim não ser tão injusto. Não, tudo bem. O Aloysio Linguiça e o Paulinho. O Paulinho, não sei se vocês lembram do Paulinho. O Paulinho ele trabalhava na Parmalat. Né? Ele trabalhava no setor administrativo lá. E quantas vezes eu não tinha chuteira, dinheiro de condução, mandava uma mensagem pro Paulinho e ele... Emerson, te arrumo, vai. Eu ia fazer avaliação em algum clube. Emerson, toma aqui, vai. Não tenho chuteira. E o Linguiça Aloysio na questão de treino, na questão de palavras, sabe? Meu pai também teve suas importâncias, né? Com algumas... até pela experiência dele dentro do futebol. Mas as pessoas que estavam muito comigo foram essas duas, cara. Entendi. Mas eu fiquei sabendo que antigamente, nesse ciclo aí, tinha um empresário que levava a garotada para uns clubes, só que tinha que dar uma caixinha. Uma caixinha? Uma caixinha. Aí você contribuiu? Que caixinha é essa? Você contribuiu? Não, nem caixinha de Natal. Tô podendo contribuir ultimamente. Ah, entendi. Você não depositou nada? Você não depositou nada? Nada. Agora eu tô depositando. Não, de repente, tô depositando tudo na conta da minha filha agora, que tá com 2 anos e meio. Ah, não, agora tá legal. A Elu. Manda até um beijo pra ela aí, né, Emerson? Elu, papai te ama, filha. E pra mulher, não manda beijo, não? A minha esposa também é uma das minhas inspirações, viu, cara? Legal, legal. É uma pessoa que eu amo e também admiro muito. E é uma pessoa muito sofrida, sofreu muito. É o que é, não é por acaso também não. Te amo, Sandra. Ô, Memel, depois dessa declaração de amor aí, você foi pra Itália. Você foi antes de ser profissional ou depois de ser? E quem te levou pra Itália? Como foi essa oportunidade? Cara, a minha história pra Itália quando é pra ser, né? Eu fui pra Itália em 2002. Em 2002, cara, eu já tinha passado em vários clubes. Eu já tinha passado no Corinthians, Santo André, Cascavel do Paraná, Mogi Mirim, já tinha passado na Portuguesa Santista, Palmeiras, já tinha jogado até campeonato profissional, né, pelo Santo André e outros clubes. E foi engraçado, cara, a minha mãe sonhou que eu ia pra Itália, 1 mês antes de eu ir. E aí, 2 dias antes de eu ir pra Itália, o empresário, na época, ele comandava um clube lá em Santa Catarina, né? O João Alemão. O Cafu jogava na Itália, no Roma, e aí fizeram o intermédio de fazer uma excursão pra Itália, representando o Clube Náutico Marcílio Dias e a empresa João Alemão e os atletas. E aí, 2 dias antes, os caras tinham os meus dados já, compraram minha passagem. Eu nem sabia. Aí eles me ligaram na minha casa, não tinha WhatsApp, nada na época, telefone. Ô Emerson, aqui quem tá falando é o Maurício, irmão do Cafu, Mosquito. Sim. Maurício. Você não tá sabendo não? Ó, tal dia em tal lugar, você tem que estar lá. Você vai pra Itália, a gente vai fazer uma excursão lá, ficar 1 mês. Ah, é? Beleza. Vambora.
Aí fomos, ficamos lá 21 Surpresa dias. boa, né? Surpresa boa. Primeira coisa, né? Eu não pensei só em jogar. A experiência, né, cara, que a gente pode ter, né? Além de jogar, de você ter uma oportunidade, é a experiência. Porque quantas pessoas vão morrer e não vão ter oportunidade de conhecer outro país? Sim. Passeou muito lá? Cara, conheci o Coliseu, conheci o Vaticano, conheci algumas praias lá, fui numa baladinha lá, legal. Eu Dá uma conheci, soltada, né? eu conheci Deu o uma shopping, soltada. eu conheci o shopping Morumbi no começo do ano passado. Ah, é? Que pariu, como eu tô atrasado. Hein? Tá bom, a vida Não é vai assim, botar a né? culpa no Ainda governo. consegui Não. voltar na época com 50 euros. Olha aí, 50 euros dava pra comprar bastante coisa em 2002. hoje em dia é 300 reais. Comprei uma miniatura da Ferrari na época, trouxe, comprei os negocinhos, dei presente pra minha mãe. E tem alguns jogadores no seu ciclo de amizade hoje, ou que você conhece, que foi junto com você? No meu ciclo de amizade, Ou te ligaram e falaram, você vai lá num grupo com 15 pessoas que você não conhecia? Não, a maioria eu conhecia. Cidinho, Flávio Cabeção. O Flávio Cabeção é aquele que infelizmente partiu, né? Flávio Cabeção Jogava que muito, hein? descansa em paz, jogava demais. Eu peguei o auge dele, eu peguei a época do Flávio Cabeção, que eu estava jogando no Timbó em Santa Catarina, e ele no auge foi pro Atlético Paranaense, cara. O Atlético Paranaense com o Oséias, com o Dagoberto, ele foi pro Atlético Paranaense. Você vê o que a nível. gente tem aqui na nossa região de qualidade. É isso. Entendeu? Cidinho, outros atletas, inclusive tinha um atleta nosso lá, um atleta que jogou com a gente, Thiago Prado, na Itália, que um ano depois ele estava jogando pelo Grêmio, Campeonato Brasileiro Profissional. Porra. E capitão. O Igor tava com vocês também? O Igor também, que jogou no São Paulo, inclusive o Igor dividia quarto comigo e mais outro companheiro. Era eu, o Igor e um outro O lateral Igor eu esquerdo, o conheci. Tubarão. Caramba, Hermes. Espetacular. E a vivência que nós tivemos foi espetacular, cara. Esportivamente foi bom pra você a Itália? Esportivamente, culturalmente, Abre a mente, né? como pessoa, você abre a mente, cara. Então, assim, eu vou falar mal do esporte porque olha o que o esporte me deu. Faculdade, pós-graduação, doutorado, não vai me dar essa vivência. Então, eu só agradeço ao esporte, cara. O primeiro contrato profissional que você fez foi com qual time? Em qual time e com que idade? Primeiro contrato profissional, ó, eu fui... Em 1999, eu fui pro Timbó Esporte Clube. Jogava a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Mas pra mim, cara, segunda, terceira divisão do Campeonato Catarinense com 18 Se anos, você jogar a segunda divisão, tá bom. Pô. entendeu? Então eu cheguei, minha primeira carteira de trabalho foi lá. Você sabe quanto você ganhava? Cara, é coisa de 200 reais por mês. Não, minto, 150 reais por mês, tá? Aí assinei contrato como profissional, só que eu jogava nos juniores. Primeira divisão do Campeonato Catarinense, e treinava no profissional. Porque o treinador do profissional gostava de mim. Aí eu fazia isso, tá? E você vê, isso foi me dando base. E aí o dinheiro que eu recebi, os 150 reais, não dava pra minha mãe, porque eu tinha comida lá, tinha onde Sim, dormir, sim. 150 reais pra minha mãe ajudava muito. Então, E na você época, pensa- né? É. O valor do real era bem eu maior. tinha comida, Era quase um É. dólar, né? tinha comida, tinha onde ir ali, uma gatinha ali, que eu às vezes namorava Dava uma ali, assistência. que eu ficava 6 meses na cidade, um ano, às vezes eu arrumava uma namoradinha ali, E ficava por ali. almoçava no final de semana, Olha, que lindo. e depois voltava pro alojamento, pra Feliz. continuar treinando. Feliz. Feliz da vida, vamos continuar treinando, amanhã tem mais. Ô, Hermes, depois você ficou quanto tempo no Timbó? No Timbó eu fiquei 8 meses, isso em 1999. Olha a importância da base. Eu vou voltar lá rápido. 1996 para 97 eu comecei a treinar na escolinha do Inocop. Certo. 2 anos de trabalho, 99, Timbó Esporte Clube, primeiro time. Contrato profissional. Mas antes de chegar aí, eu tinha jogado 2 campeonatos de várzea. E tinha treinado muito, olha a base. Sim. Cheguei lá super preparado, mas ainda não estava tão preparado, porque profissional é outra coisa. Treinei, tive uma base boa, fui em 2000, fevereiro de 2000, dia do meu aniversário, dia 1º, fui fazer a avaliação na Portuguesa. Cara, não teve um clube que eu joguei mais. Não teve. Nem o Santo André? Nem o Santo André. Eu joguei demais. Eu vi você jogando no Santo André, eu pensei que ali... Cara, eu assisti ao vivo, eu fui Não, assistir tava você umas voando. 2, 3 vezes. Você tava voando, no fino, mano. Voando. Eu falei, não tem como. Eu tava no meu auge. As 2 vezes que eu fui ver o Memel,
Infelizmente, o time dele... Perdeu. É porque Não também... ajudava. Mas perdeu pra 2 gigantes também. É, 2 não. monstros sagrados. Nós vamos Fui chegar uma, lá. fui uma vez na Vila Belmiro, Foi quanto o jogo? 4x0 pro Santos. 4x0, mas Não o tem Santos como tinha... escapar, né? Mas o Santos também tinha Paulo Almeida, que depois jogou... Não tem como escapar. Tinha Dentro da Vila. Ayrton, que depois jogou. Ave Maria. Tinha o Ceará, que jogou no Inter, campeão Ceará. mundial. Tinha Não, o Santos tem. também, não era qualquer time. Você jogou contra e também ali a favor, ali com muita gente boa, né? Muito. Eu joguei com muita gente boa a favor e muita gente contra, e eu tenho esse privilégio. Treinei com o Kaká no São Paulo. Não, voltando em na 93, portuguesa. Voltando na Nenê portuguesa. no Paulo de Jundiaí. Voltando na portuguesa. Então você saiu do Timbó. Então, aí Foi eu pra saí, Portuguesa. eu saí do Timbó, fui pra Portuguesa em 2000. 2000, isso mesmo, fevereiro de 2000, 1º de fevereiro de 2000. Aí fiquei 3 meses na Portuguesa fazendo avaliação. Cara, saí muito chateado porque eu tava muito bem. E uma coisa que me deixou muito chateado foi o quê? Na época, tinha um treinador na Portuguesa que ele me conhecia, sabe de onde? Do Rosana. Do Jorge Bruder. Santo Amaro. Ele tinha sido meu treinador lá, ele me conhecia. E aí, não sei, eu não tô julgando. Inclusive esse treinador, ele é muito bom. E ele foi treinador de um time na Copinha o ano passado. E o time foi muito bem na Copinha. Esse time é muito bom. Ele é muito bom treinador. Só que na época eu achei que ele foi muito injusto comigo, porque tinha mais 2 laterais na Portuguesa. E tinha uma condição também. O nome dele você não pode falar, né? Não posso falar. Inclusive um dos laterais, o pai tinha muita condição e ajudava lá a Portuguesa. Será beleza. que já não tava ali despontando a questão dos empresários no Brasil? É, pode ser. E a gente percebe, mas a gente não pode falar e eu tô ali treinando e vai, né? Beleza, aí eu fui dispensado da Portuguesa. E aí chegou um cara, o Bafão. O Bafão é um cara que muita gente na Várzea faleceu, né, com Covid ano passado, o Bafão. Mas foi um cara importante na minha vida também. Entendeu? Muita gente falou do Bafão, fala que era enrolado, que contava história, mas o Bafão, cara, ele era um cara que onde ele chegava tinha moral. Abriu muitas O pessoal portas, vai né? ver esse vídeo, vai lembrar do Bafão e vai começar a valorizar ele. Infelizmente, já ele não estando aqui entre nós. Infelizmente, é assim a vida, né? A gente Sim. é mais valorizado quando não estar mais. E o Bafão um dia foi em casa e falou: Emerson, eu tava querendo parar de jogar já com 19 para 20 anos, chateado. Eu vou te levar pro Santo André. Eu conheço o treinador lá e tal. Ele ficou umas 4 horas, cara, conversando com a minha mãe, com o meu padrasto, comigo. Falei, beleza, vamos. Chegou no Santo André, cara, em 3 treinos eu assinei como profissional. 3 treinos. Nessa época eu me lembro. Eu tava voando. 3 treinos, cara. O treinador chegou, falou: você vai ficar. Assinei contrato de 1 ano como profissional, jogando juniores, como profissional. E aí eu treinei lá, né, com o Fernando, com o Fábio Santos. aí pra nós completar a situação? Quero. Não, esse aqui é. Não, mas isso é diferente, vai tomar por cima? Vai. Mas esse aqui é outro prazer que eu descobri na vida. É. Além do esporte. Então, beba com moderação, viu, gente? Importante. Isso aí. Beba com moderação. Se for beber, Não dirige. obrigado. E aí, meu irmão? Então, no Santo André também eu treinei, joguei com o Fábio Paraíba, Fábio Santos, que é o Fábio Paraíba, que jogou depois Santo André, São Caetano, Lyon da França, São Paulo, que era um amigo meu, que a gente ia comprar cabide no centro de Santo André junto, comprava CD pra ouvir pagode. Então, assim, cara, essas histórias, dinheiro não paga. Entendeu? Ramalho, que Porra, mano. foi ídolo do Santo Nossa André. Senhora. Ramalho, Ramalho jogou no São Paulo. Ali jogou foi um dos no- maiores, hein? Porra, Santo André foi um dos maiores. foi um dos maiores. Cara, o Ramalho é legal, assim, porque eu lembro que uma vez a gente tava correndo na pista de Cooper de Santo André, que hoje é top, né? Você vê o estádio Bruno Daniel, é top. A Sim. pista de Cooper antes era de carvão, aí a gente dava 10 tiros de 300 metros lá na pista de carvão. Aí um dia a gente tava correndo e o Ramalho parou de correr e começou a chorar. Falou, meu, vou parar, minha família, tá difícil, passando dificuldade. Eu cheguei nele e falei assim, Ramalho, sua hora vai chegar, calma, cara. Bora, vamos pra cima. E ele continuou correndo. E aí, pai, foi. Depois o Ramalho despontou, virou jogador. E de coração, cara, sempre torci por esses caras, mesmo não estando jogando. Porque eu sei da história deles, a gente sabe da história dos caras. É. O Fábio Santos jogou no Lyon, São Paulo e tal, mas ficou 3 anos sem ver a família, várias vezes, no alojamento.
Então, essas são algumas das histórias, né? E aquele Fabrício, volante do Corinthians, você não jogou com ele não, né? Hum? Fabrício, que era o volante do Corinthians. Fabrício, não. Voltando só rápido à questão do Santo André, aí eu passei no Santo André, joguei um ano, né? Só que antes do Santo André eu já tinha tido uma passagem, Paulista de Jundiaí, Guarani, eu treinei no Guarani com o Elano, treinei no Guarani com o Renato, volante que depois jogou no Santos, Sim. treinei no Paulista de Jundiaí, que era o Et Jundiaí na Era o época, Et. com o Nenê, que hoje tá no Vasco. Tem até história interessante com o Nenê. E quando você treinou com o Nenê, ele já tinha quantos anos? Porque ele já tem uns 50 hoje? 35 e 99. O Nenê. O Nenê não quer parar de jogar, Ele não não. envelhece, não. O Nenê ele vai jogar campeonato de sub-80, O né? Nenê, Joga o Nenê muito, tá querendo continuar o Nenê. A chapada do Nenê. A chapada do Nenê. Só que eu tenho uma história com o Nenê. O primeiro treino do Nenê no Paulista de Jundiaí, se ele ver esse vídeo, ele não me desmente. A gente foi treinar num campo em Cabreúva. E o treinador era o Biasotto, que hoje é coordenador da base do São Paulo de Cotia. O Biasotto. Era o meu treinador na época. E aí o Nenê chegou pra treinar, fazer avaliação, e eu também estava em avaliação. E aí é o Banguzinho, nós no time reserva, aí o Nenê e os caras. E o time dos caras lá, Arthur, que depois jogou no Benfica, goleiro. Não sei quem, Lucas na lateral direita, também jogou pra caramba. O outro lateral esquerdo também jogou em time grande. O Fábio Gomes jogou no Palmeiras volante. Aí quando você olhou, você falou, moiô. Aí eu falei, vamos pegar esses caras aí. Aí, o Banguzinho 3-0 nos caras, nós metemos nos caras. 3 passes meu, 3 gols do Nenê. Falei, agora não tem como sair desse time, não. Passei no teste. Sim. Nenê passou, fez 3 gols, 3 passes meu. Inclusive, Nenê, se você vê esse gol aí, manda uma camisa pra mim, por favor, tá? Pô. Do Vasco. Vamos mandar pra ele esse vídeo aí, pra ele te presentear. Ele vai ser marcado, ele vai ser Será- marcado. Será que você lembra disso? Ó, Cabreúva, Campo do Cabreúva, Aí, no ó, meio já do deu a mato lá, senha. 1999, Cabreúva, um sol de rachar lá. Já no profissional isso aí. Isso aí foi no sub-20, né, do Paulista de Jundiaí. E aí o Nenê foi embora, despontou. PSG, tudo. Depois eu acabei não dando certo lá no Paulista de Jundiaí, mas... Enfim, foi uma experiência também muito boa. Quais os campeonatos você disputou ali pelo Santo André? Você jogou na Vila, que nem o Barriga falou. Sim, Era sim. campeonato ou era amistoso? O que era? Então, no Santo André eu joguei Campeonato Paulista Sub-20. Aí por isso que a gente jogou contra o Santos na Vila Belmiro, preliminar do jogo do profissional. Tinha até 18, 15 mil pessoas na 18 mil. época, né? Joguei o campeonato regional. Tem aquele jogos regionais. Sim. Jogos regionais, Jogos nós somos regionais. campeões. Olha aí. Inclusive ganhamos do Barueri na final com gol de ouro. Na época tinha gol de ouro. Golden Goal. Na prorrogação. Cara, chovendo, tempo ruim. Nosso atacante foi lá e fez o gol de ouro. Aí fomos campeões também. Ô Emerson, na categoria de base, hoje em dia o Palmeiras é muito forte, o Corinthians também vive chegando em final. Antigamente falaram que o Santos era muito difícil de jogar contra a categoria de base, que era muito forte. Era difícil mesmo, você que jogou na Vila Belmiro? Cara, joguei contra o Santos 2 vezes. O treinador era o Pita na época até. Cara, pegamos o Santos lá. 10 minutos, 15, a gente sufocando o Santos. Daqui a pouco, ainda mais jogando na Vila Belmiro, né? Que a torcida empurra. Era muito bom. É difícil jogar contra o Santos. E jogamos depois no Bruno José Daniel, perdemos de 2-0. Jogo de volta. Em casa. Em casa. E tanto que alguns jogadores do Santos daquela época lá, pelo menos uns 3, jogou profissional e foi campeão brasileiro, que foi o Paulo Almeida. Depois foi titular no Santos, Assim, jogou contra a gente. Pegando esse gancho, você já entrou dentro do campo, já meio assim, olhar pro time adversário e falar, putz, hoje Hoje eu vou perder de menos. eu quero perder só de 3. Não, eu já, várias vezes, inclusive assim, eu sempre fui um lateral ala, eu falei, hoje eu vou de vez em quando na linha de fundo. Se eu for... E você já pegou algum cara lá ponta esquerda, antigamente tinha ponta, você fala, puta, hoje Já. eu vou trabalhar, hein? Já. Eu peguei um cara... Meu Deus. Eu não lembro o nome dele, ele jogava no Jaraguá do Sul. Eu joguei 2 jogos contra esse cara. Os 2 jogos eu fui o melhor em campo e ele também foi o melhor em campo do meu lado. Porque nós jogávamos campeonato sub-20,
Catarinense em 1999. Só que eu tinha 18 anos ainda. E aí nós jogamos no nosso estádio contra o Jaraguá do Sul. E aí, cara, esse ponto esquerda pegava a bola aí, eu não achava o cara. E o cara aí, eu falei, a melhor defesa minha é meu ataque, né? Eu comecei aí, ele atrás de mim, eu atrás dele. Foi uma disputa boa. Pum, numa bola lá, ele passou de mim e fez o gol. Tum, 1-0 em casa. Tinha umas 3.000 pessoas. E eu sempre bati bem na bola, eu tava treinando bem falta. E engraçado que um dia antes, o Mosquito, irmão do Cafu, chegou pra mim e me desejou boa sorte no jogo. E aí eu falei pra ele, amanhã eu vou fazer um gol de falta. Cara, fui bater a falta. Bati, 1-1, golaço. Quem tava na torcida? O homem, o Mosquito, eu falei pra você. Aí empatamos 1-1 esse jogo. Aí fomos jogar em Jaraguá do Sul contra os caras. Campo, tapete. Perdemos de 2-0. O mesmo ponto esquerda, cara. Eu não vi a cor do cara. Você vê que até aí você já teve muitas experiências no futebol. Muita coisa. E aí você me diz assim, o que você aprendeu, que você pode passar para a juventude de hoje, se posicionar e tal, pelo menos dentro da sua posição. Como se posicionar, o que eles precisam fazer hoje, quem almeja ser um profissional. Você fala em relação dentro de campo. Dentro de campo ali. Cara, por exemplo, eu tinha um defeito, né? O meu defeito era a marcação. Na minha época o lateral era mais ala, né? Ainda hoje sim, mas hoje o que acontece? Hoje o lateral ele tem que se preocupar em marcar primeiro. Principalmente no futebol de hoje. Porque hoje os times jogam com 2 pontas abertas, né? Então se você não tem uma proteção legal e você vai muito, você vai levar muito nas costas. Só que se o atleta ele tem o DNA de atacar, o treinador também não pode tirar isso dele. O que acontece hoje é o seguinte, às vezes o atleta tem o DNA de atacar e o treinador fala pra ele ficar marcando. Como é que ele vai marcar mais se ele ataca melhor mais? Então você tem que ter esse equilíbrio. Só que o que eu falo pros atletas hoje? Treina aquilo que vocês têm dificuldade. Porque treinar aquilo que a gente já sabe fazer bem. Então eu tenho que treinar o que eu tenho dificuldade. Por que eu costumo dizer que existe jogador de time pequeno e jogador de time grande? Porque o de time grande, ele chega a 2 na frente do gol. Ele erra meia. Fundamento. Não é porque o cara é um super craque. E às vezes aquele cara tá no time pequeno e não sai dali, não tem oportunidade no time grande, porque ele chega a 8 e erra 7. E quais os fundamentos, um jogador hoje que gostaria, que almeja, né, ser profissional, quais os fundamentos principais assim que você fala para a juventude assim, treinar mais, né? Quais desses fundamentos? Treinar mais, assim? eu acho que no futebol brasileiro, cara, se treina muito pouco chute a gol, principalmente fora da área. Vocês são os treinadores que não... Porque na minha época era assim, você acabava um treino, você pedia pro treinador, posso ficar treinando? Hoje em dia o preparador físico não deixa mais, o CK, o fisiologista. Hoje você não pode. Você não pode bater 10 faltas depois do jogo. Então você pega assim, vamos lá... Cada musculatura, por causa de alguma coisa. Vamos lá, um atacante. Se eu fosse treinador hoje de um clube, eu iria brigar com a minha comissão técnica. Porque eu ia falar, é o seguinte, todos os treinos, eu quero 5 batedores de pênalti. Todos os treinos, todos. Vocês 5 vão bater todos os dias 10 pênaltis cada um no final do treino. Sabe por quê? Quando chegar numa final. Por que eu tenho que treinar pênalti só na semana? Sabe que eu acho que isso aí é a maior balela do mundo, esse negócio de o cara vai cansar se ele bater 20 faltas depois do jogo? Se você vê um cara que, por exemplo, você vê um cara que tem o dom de bater falta, que ele bate bem na bola. Em vez de ele treinar 45 minutos com o grupo, ele só treina 30. Claro. E os 15 minutos que ele ia fazer com o grupo, ele desgasta batendo falta. Você não precisa desgastar o cara 1 hora lá. Você desgasta o cara só 50 minutos e 10 minutos ele fica batendo 50 O Tele faltas. Santana... Então, isso aí não é tempo, ele vai ficar muito tempo. Tira o cara antes do treino. O Tele Santana fazia o quê? É isso aí. O Tele Santana fazia o quê? Você vai pegar, você é lateral? Beleza, você vai treinar meia hora comigo. E outra coisa, meia hora, você vai ficar um cara metendo bola pra você e você fazendo um chuveirinho na área. Hoje em dia, se você vê gol de falta, que nem vocês citaram, e cruzamento na área, um lateral tem lateral que chega no fundo 10 vezes, ele não consegue acertar. Ele não consegue acertar meia dúzia de cruzamento. Porque não treina. Porque não tem como você não acertar se você treina. Eu acho, antigamente, quando a gente treinava, não tô falando que é melhor ou pior do que hoje.
Hoje eu vejo muito campo reduzido e tal. Por quê? As linhas se estreitaram mesmo, realmente. E o cara que corria 8, hoje ele corre 14 quilômetros por jogo, é mais intenso. Só que é o seguinte, antigamente quando a gente treinava, o cara tocava a bola pra você, o lateral, você metia no fundo, o lateral e corria, ia lá no fundo, cruzava. Certo? É o fundamento do cruzamento que ele tá. E o centroavante estava dentro da área pra treinar o cabeceio, pra cabecear dentro do gol. E o goleiro tinha que sair na porra da bola. Mas que nem vocês falaram. Tem individual hoje? Eu não vejo ninguém treinando individual hoje. Não, hoje não tem. Individual. Você vai pra cima do zagueiro e o zagueiro tem que te desarmar. Mas hoje é o que o Emerson Você falou. e o goleiro na cara do gol. Danilo, é o que o Emerson falou. Sabe o que o Emerson falou? Pode ter, que não. hoje em dia o cara joga um ponto em cima de você. Raramente o lateral passa do meio, porra. Não, por exemplo, Então- você pega a seleção Lateral não passa do brasileira, meio mais. Você pega a seleção brasileira, não existe no meu mundo. Gente, não é possível que eu tô vendo coisa errada. Os nossos laterais não podiam passar do meio. Isso aí. Por quê? Porque o Vinícius Júnior está atacando de um lado e o Rafinha do outro. Pera aí. No futebol de salão, o que a gente aprendeu? Que quando você tá de um lado aqui marcado, você não cruza? Cruza. Por que no futebol não pode fazer isso, os pontas cruzar, enquanto os jogadores lá atrás tocam a bola? É isso. Pra não ficar estático. Você sabe o que acontece? Porque se eu tenho o Vinícius Júnior de um lado, o Rafinha do outro, e não é toda hora que eles vão ficar trocando de um lado pro outro. Uma vez ou outra, o zagueiro começou a tocar a bola lá atrás. Cruza correndo. Fazer E o aí, facão, no caso. Faz o facão e você abre o lateral. É isso aí. Você Aí sabe você quem tem faz variação. muito facão? Você estreita mais pra dentro pra abrir o corredor pro lateral. No futebol, quem faz muito facão se chama-se Gabigol. Ele Pode é- olhar o esse jogo do malandro. Gabigol. Esse Ele é malandro. inteligente. Ele erra bastante gol, mas todo jogo Mas ele faz ele gol. erra porque ele ele faz muito facão. Inverte-se pouco o jogo hoje, né? E na O verdade, jogo- quem mete a bola não é só o meia que taca a bola. Quem faz o meia meter a bola certa é o centroavante, a movimentação dele. Ricardo Oliveira era especialista. Aí tem Esse pra foi ninguém. um dos Aí- maiores que eu vi na minha Aí vida. você tá falando bom. dos maiores centroavantes que já existiam no Brasil. Ele Muito dava bom. opção pro cara que taca a bola meter a bola nele. O que a gente fala do ponto futuro, o cara que vai meter a bola. O cara não precisa lançar a bola no seu pé, mas ele lança a bola no seu ponto futuro, que é onde você vai chegar. E aí o cara diferente faz isso. E hoje, os zagueiros têm que saber fazer isso. Porque às vezes os meios, os volantes são onde está marcado. Estão marcados demais. E aí você pega o Flamengo com o Davi Luiz, ele joga de volante se precisar. Ele tem um passe bom. O que o Flamengo faz? Adianta os zagueiros. Empurra todo mundo. Ah, o Arrascaeta não tá pegando na bola, o Everton Ribeiro. O Davi Luiz lança essa bola. Mas o futebol de hoje, o cara que tá sem a bola, ele joga mais do que o que tá com a É o bola. futebol de salão hoje. O futebol de salão que foi pro campo. Movimentação. Só que eu não concordo os times que jogam com pontas abertas deixar esses pontos só estáticos. Eu acho que tem que mudar um pouco, é isso. Eles inverterem de lado, às vezes. Muda até o zagueiro, né? Porque o zagueiro tá acostumado, por exemplo, o zagueiro tá acostumado ali com o Dudu correndo e tal, de uma Isso. forma que ele corre. Aí mudou o lado, já vem o Rony já vai correr de uma outra maneira. Justamente. Já muda a cabeça E você do faz o zagueiro virar pra o marcar. corpo. Você quer ver você matar o zagueiro, você quebrar ele, você corre nas costas dele. Você não corre na frente dele. Porque você pode correr nas costas do zagueiro impedido com o seu time tocando a bola lá atrás, porque a bola não foi lançada ainda. E aí, quando tiver para ser lançada, você vem para frente. Você tá em posição de novo. Eu vi várias vezes no estádio, o Edmundo jogava assim. Porque ele era veloz, o que ele fazia? Ele movimentava nas costas do zagueiro. E aí o zagueiro tava assim. Na hora da metida de bola, ele voltava e saía em progressão. Cara, até o zagueiro virar, ele ficava louco. Então, mas isso já se fazia 30 anos atrás, cara. Com futebol moderno, por que não faz isso hoje? Ô Emerson, uma pergunta. Você viveu alguma situação inusitada dentro do campo? Eu me lembro de uma que você viveu, eu tava nesse jogo. Você meteu um gol do meio do campo lá no N. Eu lembro. O cara tava gritando, o treinador adversário tava gritando. Gatão! Esse é um gato, hein? Olha a idade dele, Mas gatão, era gatão mesmo? de cá. Não, nunca fui gato. Não era gato não. Olha aí, como deixa um cara desse jogar? O treinador, o jogo inteiro pisando falando isso aí. Aí sobrou uma bola lá do meio do campo, uma falta, a bola tinha parado, o Hermes, pai, pum, cobrou do meio do campo, a bola entrou na gaveta, tum. O Enio, que era o treinador, saiu pra cima do treinador dos caras. Olha o gatão aí, ó! Olha o gatão aí, ó! Gatão!
E o Enio não trabalhava com gato, ele só trabalhava com Na regra. jogadores Com tigre, da com tigre. idade. Com tigre. Eu mesmo. Mas eu o não ia pior querer desse jogar com gol, gato. sabe o que aconteceu? Fala aí, depois que você fez o gol e o Enio zoou o cara. Então, o jogo tava pegando, né, cara? O jogo tava pegando. E eu, no jogo bem de meia, tá? E o cara, gatão, sei o quê, porque eu sempre fui privilegiado fisicamente, treinava bem, então os moleques ficavam pequenos perto de mim, né? isso Eu aí. com as pernas grossas. Você é E aquele afinou jogador depois, né? que tem músculo na cara, bicho. Então, mas é meu biotipo né? e a minha genética, eu já treinava bem, então eu desenvolvia. Inclusive no Corinthians, eu tava no Corinthians uma época fazendo avaliação, os caras ligou na escola aqui, o treinador do Corinthians, achou que eu era gato. Inclusive me chamou na sala. Meu, fala pra mim, você não é gato, não? Porque com 2 meses de Corinthians eu tava correndo mais que os caras, que tava lá 2 anos. Com tênis pesando 1 quilo. Então assim, aí nesse jogo, e eu pá, daqui a pouco uma falta eu bati, gol no meio do campo. E o Enio chega, aviãozinho, vai gatão, vai gatão. Rapaz, o treinador dos caras ficou bravo, queria ir pra cima do Enio. E o Enio, vai gatão. Cabeção. Cara, foi demais, cara, essa época aí. Tem várias situações inusitadas. Até jogando pelo Enio uma vez, no Clube Estrela da Saúde, a gente jogando e o bicho pegando e tal. Aí o cara cruzou uma bola assim, meu. O Edivan, acho que era Edivan, o nome dele, jogava de zagueiro. Tinha 2 campos, cara, no Estrela da Saúde. Um aqui que a gente jogava e um do lado. Aí apitaram lá. 2 campos, um lá embaixo, Putz. e um em cima. Aí o juizão apitou lá. Aí o cara cruzou a bola, o nosso zagueiro. Dei na área, pênalti. Apitou! Aí o Enio, você tem que morrer, meu. Não é possível que você saiu da sua casa pra fazer isso. O Enio falava, quando é assim, não sai de casa não, pô. Fica gente- ajudando seu pai. A gente não sabia se dava Carregando risada. cimento. A gente não sabia se dava risada. O Márcio jogou no Estrela da Saúde agora, faz uns 3 meses atrás. Aquele campo lá que você jogou. Você jogou lá? Mas jogou lá, pô, esses dias, Não, não tem uns 3 meses. no gramado? O campo lá tá difícil de jogar. Não, viu? tá ruim o campo lá. A grama tá no pescoço, moço. Inclusive eu moro lá Sério? perto agora, né? Tá pesado lá o campo. A grama Pesadíssimo. Vai no joelho a grama. Porque lá é assim, a grama ela disfarça o buraco. E aí você pisa, é como se você estivesse pisando, entrando dentro da represa. Cheio de buraco, você não Não, dá lá- pra você ver. Com açude, Puta É que você sabe o que merda. acontece? Lá, eu sei da história lá como tá agora. O São Paulo tomou conta durante um tempo lá. E era super bem cuidado. E aí, o São Paulo saiu tal, de lá. E aí, agora os caras estão arrumando. Sim. Estão arrumando e tal, plantando grama. Por isso que tá meio assim ainda. Ô Emerson, uma pergunta. Outros esportes. Qual que você acha que você se daria bem se você fosse praticar outros Cara, esportes? certeza atletismo. Porque assim, ó, eu tenho em casa lá, cara, muita coisa guardada de avaliação física. Só pra vocês terem uma ideia. O meu tiro de 100 metros era 11,17. 100 metros. 11,17, 100 metros. Um atleta de 100 metros aí no auge, ele faz 10,80. 10,90. Entendeu? Então. Eu fiz o teste da Federação Paulista de Futebol, que eu fiz o curso de arbitragem, depois que eu parei de jogar. E até hoje o teste físico lá, o melhor é o meu. Eu encontrei um árbitro uma vez, que eu fui preparador físico de uma Copa São Paulo, aí eu fui cumprimentar os caras no vestiário, antes do jogo. Aí o cara que ia apitar o jogo, o árbitro, falou: Ô, você que é o Emerson? Fez o curso em 2008? Meu, os caras estavam falando de você lá na federação esse dia. Do quê? Não, porque passou um cara aqui e o cara fez 20 tiros de 150 metros, era pra fazer em 30 segundos, ele fez todos em 25 segundos. Que isso? E aí na época o preparador físico falou assim: ô, você é atleta? Falou: professor, eu fui atleta. Hoje eu não sou mais não, mas eu treino. Mas é assim, é uma coisa... O seu biotipo ajudou muito, né? natural. Pra mim sempre foi natural. Seu corpo, isso. seu biotipo ajudou muito. Era natural eu fazer isso, né? Depois que você parou de jogar, então, quais as profissões que você exerceu? Você continuou no esporte, fez curso da federação, que nem você falou, de arbitragem, e mais o quê? Qual os seus passos? O que você faz hoje? Então, eu joguei até 2004. O
último clube que eu fui foi o Rio do Sul, em Santa Catarina. Jogava campeonato catarinense, né? Inclusive eu cheguei a jogar com a Chapecoense lá na época, cara. Segunda divisão do catarinense, a Chapecoense estava na época, em 2001. E aí eu decidi parar de jogar. Foi muito difícil, cara. Pra mim parar de jogar, por exemplo, eu lembro que eu fui no Parque Santo Dias. Fiquei umas 3 horas. Capão Redondo? Fiquei umas 3 horas aí pensando na minha vida. Porque, cara, é um sonho, né? E você tem que pensar num todo. O que vai ser daqui pra frente? Vou estudar, vou fazer faculdade. Fiquei 3 horas pensando nisso. Quero ter uma família. Escrevi, cara, no papel os objetivos. Que eu tenho até hoje numa caixa. E, inclusive, 80% dos meus objetivos que eu escrevi naquela caixa, que eu tenho até hoje, 80% posso falar que aconteceu. Então você acha que foi uma decisão certa que você tomou? Foi uma decisão certa. Sabe por quê? Existem coisas na vida que você não pode se iludir. Você tem que saber o ciclo das coisas. Eu vou ficar tentando ser jogador de futebol até 30 anos? Não dá, cara. Não dá. Com 30 anos eu tô quase pro final. Então eu tinha 24. Tem que trabalhar, estudar. Isso não vai me fazer menos. Não vai me fazer ser menos. E aí, beleza. Decidi fazer a faculdade, fiz a faculdade, me formei. Educação física? Educação física, me formei em educação física, 2011 para 2012. Fiz alguns cursos também eu sou formado em educação física já há 11 anos. Eu tenho um curso de pilates, eu tenho um curso de treinamento funcional, eu trabalho com musculação, eu trabalho com a preparação física e a parte de emagrecimento. E uma coisa que eu trabalho muito quando eu trabalho com atleta, treino físico e treino mental, que é o tema do meu TCC que eu fiz na faculdade. A importância do treino mental na performance de um atleta. Foi o tema do meu trabalho de TCC na faculdade. Agora, você sabe por quê? Foi o que eu vivi. Ó, você tem muito conhecimento do futebol, certo? Você viveu lá, nas 4 linhas, viveu fora, preparando os atletas. E aí me diz uma coisa, você assim tem um sonho, você tem de repente um objetivo de ser um treinador de futebol futuramente, porque você ainda é novo. Dava ainda muito para você, como você tem muito conhecimento de futebol, você pensa em dirigir um clube, de repente um clube grande ou um clube de pouca expressão, mas indo já para a grande expressão. Mas eu trabalho na área de fitness, musculação, condicionamento, igual eu falei para vocês. Se eu trabalhasse hoje com futebol em si, eu gostaria muito de trabalhar com a parte de formação de atletas, formação de base. Porque, pela minha vivência, aí eu vou de encontro àquilo que eu vivi que eu não tive, aquilo que eu tive que eu acho importante no campo e fora do campo. Eu vou ter essa vivência para passar para o atleta, entendeu? A transição, né? Vocês precisam treinar mais isso, vocês precisam treinar mais isso. Na minha época eu não fiz isso, acho importante vocês fazerem mais isso. E eu gostaria, porque assim, além de ser treinador, hoje você tem que ser educador. Porque você primeiro tem que formar o atleta como pessoa. Porque se ele for bem formado, e se ele for um ótimo atleta, cara, aí o cara desponta. Ué, Emerson, mas você iniciou também um projeto, né? Até no Jardim Rosana, acho que teve um no Campo Limpo, não sei se eu não me engano. Uhum. Teve uma época que eu fazia faculdade, segunda a sexta, aos sábados. Eu trabalhava no Clube Pinheiros, eu fiz estágio no Clube Pinheiros com futebol. E aos sábados no Colégio Messias Freire, eu pegava o pessoal aqui, a molecada da região, e fazia um trabalho social. Só que o meu trabalho social era voltado para quê? Não ensinar os meninos a jogar só futebol. Levar eles ao desconhecido. Por exemplo, eu pegava ali R$10 de cada um, uma taxinha ali, alugava um micro-ônibus. Pessoal, seguinte, sábado visita ao Parque de Ibirapuera. Pessoal, sábado visita ao Parque do Vila Lobos. Pessoal, sábado visita na USP. Por quê? Quantos pais não têm oportunidade de fazer isso? Então, ampliar o repertório cultural, de vivência. Fiz durante 2 anos isso daí, foi muito bom, cara.
Muita gente aproveitou, muita gente não Você aproveitou, teve, mas é a vida, né? você teve ajuda política em algum momento? Tive. Inclusive o Jorginho foi um dos caras que me ajudou muito. Quando eu precisava, às vezes, de micro-ônibus, ele conseguia pra mim. Umas 3 vezes eu consegui. Às vezes a gente fala de política, e política é esse aqui, mas todo lugar tem É, o bom é ter pessoas ruim, né? boas, ruins. Mas que está quer muito, ajudar. mas está muito distante ainda do que eles poderiam fazer pela sociedade, né? Tá distante. Às vezes é aquele negócio, né? Fulano faz isso, aquilo por você, pra um cala a boca, né? Então, o que você acha, pegando esse gancho, a gente já tá partindo pro final, infelizmente, da entrevista, mas pegando esse gancho, como você acha que tá o cenário do esporte pra nossa quebrada, pras favelas, em geral? Eu acho que na periferia e no todo no Brasil tinham que ter esportes assim. Por exemplo, a escola, ela tinha que ter um trabalho com professor de educação física integrado a um centro olímpico, a um centro esportivo. Ó, nós temos 27 estados no Brasil, não é isso? Sim? Vamos Mas se você dizer, que tivesse 27 centros esportivos no Brasil. Certo. Para crianças de 7 a 17 anos, a jovens até 17 anos. E aí essa criança, esse jovem que se destaca na escola, você já tem um trabalho integrado com esse centro esportivo. A gente tem 27, a gente teria 27. Quantos atletas a gente ia formar? Muitos. Entendeu? Milhares. Não digo que poderiam não virar atletas, mas a formação através do esporte. E eu acho que os campos de futebol da periferia tem que começar a fazer um trabalho fora do futebol. Por que eu não posso no campo das periferias, em todos os lugares, em todos os campos da periferia que hoje é sintético, colocar uma grade de horários para a comunidade. 7 horas, caminhada com os idosos. 10 horas, um treinamento funcional. 4 horas da tarde, um alongamento. E aí você faz a comunidade vivenciar o esporte. Sim. Porque nem todos têm acesso a uma academia, cara, para pagar. É E eu isso. acho que nesse sentido tá distante, porque também o governo, o prefeito, também não dá suporte para ter isso, né? O esporte educa, né? O esporte O esporte educa, tira da criminalidade, o esporte dá saúde, o esporte na verdade é tudo, né? A gente que viveu o esporte, todo mundo aqui, o Everton jogou no São Paulo há muito tempo, jogou no Cássio também, educa. Talvez se não fosse esporte, qual o caminho que a gente aqui do Rosana, por exemplo, tinha tomado? Não só nós, como diversos. Tendo o esporte na nossa vida e na vida de outros amigos, teve amigos que partiu pra coisas que, né, O que não são legais. esporte, o esporte, para não tomar muito tempo de vocês, o esporte ele me fez ser um homem melhor, tá me fazendo enxergar como pai melhor. Ele faz você se enxergar como marido melhor. Sim. E ele faz você ser, queira ou não queira, a referência pro outro, pra outra, naturalmente. O esporte te dá uma educação, né? Ele te dá Disciplina você. Ele te Você não dá pode fazer o que você quer. O esporte ele te dá um repertório cultural, fato de você... Eu conheci muitas cidades, conheci países Sim. diferentes, conheci pessoas diferentes, todas as classes, rico, pobre, entendeu? Você tem que aprender a lidar com o diferente, né? Ele te dá muito repertório. Eu falo isso até para as pessoas que estão no meu círculo, minha mãe, minha esposa. Eu falo, uma coisa que eu agradeço o esporte, o repertório que ele me deu. Deu muito repertório. Tem umas perguntinhas que a gente sempre faz pros convidados que vêm aqui. Qual o sonho do Memel? Qual o sonho do Emerson Cunha? Memel porque a gente A nível esportivo? primo, né? Não, o sonho do Emerson. Independente de ser esportivo ou não. Se Cara, você quiser falar um sonho pessoal e um esportivo, pode ficar à vontade também. Meu maior sonho é sempre fazer minha mãe feliz. Sim. Ela é sua maior referência? A minha mãe é minha inspiração, né, cara? Tem minha esposa que eu falei que é Manda um abraço pra que é uma das Cleide. minhas inspirações também. Mas a minha mãe é uma grande inspiração minha de fé, de coragem. Não foi fácil ela criar os filhos, não foi fácil ela fazer o que fez, ser mãe solteira durante um tempo também, né? Sim. E a minha mãe queira ou não queira. Qual que é o nome qualquer dela? referência pra mim. Manda um abraço pra Dona ela. Cleide, te amo, meu amor, minha rainha. Eu falo pra ela que ela é minha rainha. E quantos irmãos você tem? Eu tenho mais 4 irmãos, nós somos em 5, eu sou o mais velho. A Cleide não tinha televisão, hein, ô Memel? Não tinha, não. Naquela época, naquela época não era menos de 5 filhos, o pessoal não tinha, não, cara. Mulher, não é E legal. a importância do seu padrasto pra você também, o Birubiru? Ah, meu padrasto, cara, ele foi um outro pai, né? Porque
Eu não convivi com meu pai. Meu pai, eu tenho um carinho imenso por ele. Mas o Biro, ele foi o cara que me abraçou, que me acolheu, que também me deu uma palavra dura quando eu precisava, né? Sim. E o Biro, cara, eu só tenho que agradecer ele. Como padrasto, como pai também. Como pai, né? E é um cara também que eu sigo como referência pra minha vida, né? Ser humano, né? De ser humano. O Biro é espetacular. Um abraço, Biro Biro. E o que é a vida pra você? A vida é simples, cara. A vida é a gente ser espontâneo, é a gente ser íntegro, a gente ser o que a gente é. Não adianta a gente querer inventar, ser o que não é. Eu costumo dizer assim, que eu falo pra minha mulher, né? Eu falo, ó, eu gosto de andar com a verdade. Eu sou casado com você. Quando alguém entra dentro de casa, eu quero passar a verdade, só quero passar o que eu sou. A vida pra mim é isso. É simples. Essa que é a vida pra você, essa pergunta eu peguei do Provocações, do Abujan, na cultura. Legal. Abujan, não vou mandar um abraço, porque infelizmente já se foi. Espetacular. Ô Hermes, você tem alguma pergunta que você gostaria que a gente fizesse pra você e a gente não fez? Essa é a sua oportunidade. Uma pergunta? Você pode falar o que você quiser. Cara, uma pergunta. Quais são as outras pessoas que você acha que pode ser referência também para outras pessoas? Daqui da comunidade, que tem mais, né? Então, a gente trouxe o primeiro convidado da gente, foi o Ezequiel, Marcelo da Costa. Espetacular esse cara aí, E sem assim, comentários. ó, concura, a gente quis que fosse ele mesmo, por causa da vida dele, né? Da superação de... Inclusive eu assisti o vídeo todo Da dele. superação. E você acha que então tem mais pessoas. Esse trabalho que a gente está fazendo então é importante para mostrar as pessoas da comunidade que fazem a diferença na vida dos Tem até outros. um cara que eu não citei, que é o Manuel de Andrade, né? Esse aí a gente vai convidar também. Esse cara aí também é um cara que, assim, eu estava num momento muito difícil da minha vida, quando eu parei de jogar, sem dinheiro, sem trabalho, sem profissão. Ele falou, Emerson, faz um curso de arbitragem pra você ir apitando um joguinho ali, ganhando um dinheirinho e vai pagando a faculdade. Foi um cara também que me ajudou muito. O Manuel de Andrade, só para explicar pro público, ele é árbitro profissional, foi árbitro da CBF quantos anos? Da Federação Paulista também? Manuel, por volta de 20 anos. Por volta de 20 anos. Apitou a Série A, a Série B, árbitro referência, era daqui da nossa comunidade também, da nossa quebrada. E, Manuel, você tá convidado também para vir aqui, hein? E, Manuel, pra você também, hein? A gente não se vê muito, as correrias da vida, pode ter certeza que você mora no meu coração. E você é um cara que faz parte da minha história. Eu sou o que sou também, graças a você. Isso Obrigado mostra por tudo. como a nossa comunidade tem muita gente boa, hein? Se a gente for pegar, só fera. pegar as pessoas da nossa comunidade que fazem a diferença dentro da comunidade e foram pra fora também, a gente pode fazer 2 anos de programa aqui. Cara, o Manuel é um cara, só pra vocês terem uma ideia, o Manuel é um cara que hoje, eu fui pra São Roque, na Estrada do Vinho, já várias vezes, mas sabe quem me apresentou esse repertório cultural? O Manuel me levou um dia, porque eu não tinha dinheiro. Entendeu? Olha a diferença que faz na vida da pessoa. Então, o cara, ele ampliou meu repertório motor. O Manuel, ele chegou um dia pra mim assim, eu tinha a letra horrível, cara. Escrevia mal. Ele falou, Emerson, quer aprender a escrever melhor, a falar melhor? Começa a ler. Melhor estudo que tem é a leitura. Então, olha a importância que um cara desse tem. Só pra pegar o gancho do Manuel de Andrade também, ele foi meu professor de matemática na escola. Só pra você ver como o cara é diferenciado. Foi meu professor 2 anos de matemática. Se eu sei contar de 1 a 10, é por causa do Manuel. Ele cruza e cabeceia? Cruz e cabeceio, o homem é monstro. O homem é monstro. Márcio, você quer... Inteligentíssimo. Estamos acabando o nosso programa. Você quer deixar algum recado? Eu queria agradecer a sua presença, Emerson. Eu chamo você de Memel. Por causa que a gente se conhece Pode de chamar. infância. Meu, muito obrigado. Você é uma pessoa especial, entendeu? No nosso convívio. Ó, pra mim, a minha vida, sem a sua presença no meu convívio, não estaria completo, você entendeu? Não tô falando Fica mais pra pobre, né? fazer demagogia, certo? E é isso, cara. Continua sendo essa pessoa especial que você é. Continua dando exemplo para as crianças no esporte, na educação, que é a sua área, que você e ainda mais, entendeu? E é isso aí. E agradecer a presença de vocês. Obrigado. E bola pra frente. Vamos. Obrigado. E aí, Barriga?
Eu queria agradecer, como eu já agradeci o homem lá de cima, o Emerson, né, pelas palavras aqui, por tudo que representa para a comunidade. E agradecer também, mandar um abraço pro meu amigo Léo, que tem espetinho lá no centro do Tabuão, que de vez em quando eu passo lá. Vamos comer o espeto do Léo. É o espetinho do Bahia, como ele diz. Lá, Onde o gato não mia, ele só chia na brasa. É em frente ao ponto final. Quem quiser colar lá, pode colar que é bem recebido. Tem lá. uma pinguinha, uma cervejinha? Aquela pinguinha no Vasco da Gama, hein? Ah, meu Deus, Ai, aí... papai. A gente tem que ir E lá. agradecer ao Memel e muito obrigado por tudo, por a gente estar aqui mais um dia, né? Quer dar a saideira aí, meu irmão? Cara, Falar só tem alguma que coisa? agradecer a vocês pela oportunidade. Porque às vezes a gente só tem direito de contar a nossa história através de fotos, né? E o que você está fazendo é espetacular. Mas vai mostrar. Eu me Vou senti. mostrar. Eu me senti a pessoa mais privilegiada do mundo hoje, cara. Porque tem muitos lugares que a gente não se sente um nada, né? Sim. E hoje eu me senti a pessoa mais importante do mundo, cara. E só agradeço vocês. Tá? E parabéns pelo trabalho. De coração, sempre vou torcer por vocês. Nós pelo estamos trabalho. aprendendo, né? Desculpa cortar. Nós estamos aprendendo aqui, né? Começando. Bom, Não, e vocês são diferentes, vocês são diferenciados. Eu conheço a história de vocês. Vocês também têm uma vivência no esporte. E é pela vivência que vocês têm essa visão. Senão, não é por acaso que Bom, vocês estão fazendo isso. Essas palavras que você falou agora é muito importante pra gente continuar. Porque é você e o nosso público que dá uma base pra gente se tá sendo certo ou se tá sendo errado. Se a gente continua ou se a gente para. E eu queria agradecer o Efraim também. Efraim, você mandou umas palavras pra gente aí de apoio, cara, que ficou no meu coração. Se você estiver vendo esse vídeo até o final, você sabe que você foi importante. Eu até mostrei pro Márcio o que você falou, o depoimento. Falei pra minha esposa e você foi muito importante, tá? Muito obrigado, cara. Você é fera. Você tá no coração. O que eu vou falar do Emerson? A gente conviveu a vida inteira juntos. A gente jogou junto, a gente bebeu junto, antes dele parar de beber, e somos primos, né, da minha família. É só agradecer a sua presença. Obrigado. E, pessoal, tá acabando a entrevista, infelizmente a gente poderia ficar aqui horas, como a gente fica, né, nas nossas Tomando casas, vinho ainda? tomando vinho, assistindo futebol, comendo alguma coisa e tal, mas infelizmente tem que acabar. Dá um like no vídeo e se inscreva no canal, beleza? Isso aí vai ajudar a gente a impulsionar essa grande entrevista e não vai ficar só entre a gente, não. Vai, sei lá, pro mundo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!